Mais um dia, mais um vídeo começando. Olá, muito prazer, eu sou a Aya. Aqui no canal eu gosto de compartilhar minha vida e tudo que cerca o meu dia a dia, incluindo, obviamente, os livros. Tenho aqui um quadro no canal, caso você não conheça, chamado Vida de Leitora, onde eu compartilho aí os livros que eu tô lendo, as sensações que eu tô tendo, junto com sentimentos, minha parte favorita. E também, quando eu entro em ressaca literária, eu também compartilho por aqui, porque ano passado, por exemplo, foi terrível. Mas estou aqui para fazer uma nova lista de 12 livros para ler em 2025, porque eu nunca me canso dessa lista. Todo ano eu gosto de fazer, e eu já percebi que essa lista não serve tanto como uma cobrança pra mim de eu tenho que ler esses 12 livros, mas mais como um guia do que eu fiquei com vontade de ler naquele último ano que passou. Eu fui deixando pra depois, e conforme vai passando o ano, é legal rever a lista, porque tem alguns livros que você fala, nossa, é verdade, eu fiquei com vontade de ler esse livro, mas já passou total, ninguém mais fala sobre, eu também não tenho mais vontade. Assim como tem os outros que você pensa, nossa, realmente, eu queria muito ler aquele livro, e você vê que continua sendo bem falado, e daí dá mais vontade ainda. Então eu percebi que eu gosto de fazer essa lista durante o ano por conta disso, de ir acompanhando as vontades de leitura que eu tive ao longo da vida. Então hoje estou aqui com uma listinha de 12 livros, teoricamente seria um para cada mês, mas não é assim que funciona. Eu leio conforme bate a vontade. Eu já percebi também que durante o ano eu tenho o costume de voltar para esse vídeo e rever o que eu coloquei na lista, porque na maioria das vezes eu esqueço. E ano passado, para quem quiser ver, dos 12 livros para 2024, eu vou deixar linkado aqui no canal, eu li 5 livros daquela lista de 12, então eu achei que foi muito bom. E muitos deles eu nem tive mais vontade de ler durante o ano de 2024, então foi bem interessante para poder traquear isso. E para quem tiver curiosidade da lista que eu li, eu separei aqui, mas todos estão lá nos vídeos de favoritos de 2024, que já tá aqui no canal também. Entre eles foram Jogos de Herança, Os Quatro Ventos, Wolf Song, O Museu do Silêncio e o último que eu terminei agora esse ano, que vai sair no vlog em breve, que é Reparação, desse autor inglês Ian McEwan, não sei direito como as pessoas falam. Eu li porque eu coloquei nessa lista do ano passado e quando eu fui rever o vídeo eu pensei, nossa, é verdade, eu tô com vontade de ler esse livro. Comprei e li, então vai contar sim. E agora pra lista de 2025 nós temos mais 12 e eu costumo colocar entre um pouco de literatura clássica até clássica contemporânea, por exemplo, como é esse daqui, né? Eu também tenho clássicos mais antigos, que vocês vão ver que eu coloquei aqui na lista de hoje, mas a maioria deles são livros contemporâneos, livros que estão sendo lançados, especialmente no último ano que passou, vai lançando muita coisa, a gente não consegue acompanhar, e aí eu vou só vendo assim, esse daí talvez eu gostasse de ler. E aí, geralmente, quando eu vejo várias pessoas lendo e eu fico com essa mesma ideia na cabeça, o livro vem parar aqui nessa lista. Então, em primeiro lugar, nós temos um clássico do século XIX. Esse livro aqui poderia estar na lista de 35 clássicos para ler antes dos 35. Todo ano eu lanço uma listinha, que é Shirley, da Charlotte Brontë, mas eu só não coloquei ele nessa outra lista, porque na outra lista eu costumo colocar mais ou autores que eu não conheço, que eu nunca li nada na vida, ou alguns autores que eu já li algumas coisas, mas eu não gosto. Não gostei do que li, então eu preciso ler mais um pra realmente ter certeza se eu não gosto ou mudar de opinião. Não é o caso da Charlotte Brontë, desde o primeiro livro que eu li dela, que foi o clássico Jane Eyre, que eu acho que todo mundo que lê livro clássico, principalmente literatura inglesa, passa por Jane Eyre logo no início. Eu amo esse livro de paixão, já reli várias vezes. Como já faz muito tempo, acho que faz uns 4 ou 5 anos que eu li Jane Eyre já, eu acho que já está num bom momento pra eu conhecer uma nova obra da autora. Ano passado eu li A Inquilina de Wildfell Hall, da irmã dela, né, Anne Brontë, e pensando agora que eu não estou com a minha estante, porque eu estou passando uns dias aqui no Japão com a minha família, eu acho que eu não tenho mais nenhum clássico inglês escrito por mulher daquela época, daqueles séculos. Então eu acho que esse vai ser um ótimo livro pra eu comprar, deixar ali na estante e ler quando bater à vontade, porque eu acho que cabe certinho, às vezes, umas lacunas durante o ano, eu acho perfeito. Em segundo lugar, nós temos um livro da mesma autora que entrou nos meus favoritos do ano. Todo ano eu tento fazer isso, inclusive vocês vão ver que tem outro aqui de um favorito dos anos passados, que é As Heroínas, da Christine Hanna. A maioria das listas de leituras que eu tô vendo pra 2025, esse livro tá entrando, ele tá sendo muito bem falado. Ele venceu o prêmio, né, do Goodreads Choice Awards, que apesar daquele prêmio ser baseado em popularidade, e às vezes questionam, né, se é por conta de ser popular ou ser realmente bom, mesmo assim as críticas falam muito bem desse livro. Ano passado eu li Os Quatro Ventos, eu amei muito, e por isso que eu coloquei essa autora na lista de 2025 também, mas eu confesso que não é todo o livro dela que eu gosto, que eu já tentei começar a ler, acho que A Grande Solidão, eu li uma metade, assim, não gostei, abandonei. Eu já li o Rouxinol, gostei muito, inclusive foi meu livro de entrada pra autora. Pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste, vai depender. Pra quem não sabe, a autora escreve ficção / romance histórico, então é muito legal, porque além de você acompanhar aquela história de amor, né, entre as pessoas, você vai aprendendo, ainda que de forma lúdica, né, porque não é 100% igual à realidade, você vai aí conhecendo algumas partes da história do mundo, porque cada livro ela traz, geralmente com alguma guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, outras guerras que a gente não fala tanto. Então
Então é bem legal nesse aspecto. Em terceiro livro, nós temos, então, um livro de romance. Fantasia, eu não sei direito se é romance, é fantasia, porque eu nunca li a sinopse do livro, que é A Noiva, da Hayley Hazelwood, que eu confesso que no início, logo que lançou, eu não tinha muita vontade de ler, porque eu não sou muito fã da escrita da autora. Principalmente o hot que ela escreve, me dá um pouco de vergonhinha, assim, eu não gosto muito. E é dela, tá? O jeito que ela escreve, porque eu gosto de livro hot. Desde que não seja só isso, mas eu gosto de cenas assim. Mas o dela, não sei, gente, não consegui ler. Eu li A Hipótese do Amor, assim, eu ficava assim, meu Deus, que é isso que eu tô lendo, gente? Não sei como vai ser Noiva, mas eu tenho amigas que já leram e que se divertiram muito com a história. Desde então eu fiquei com isso na cabeça de, nossa, eu acho que eu leria a Noiva. E tem cara de ser uma leitura rapidinha, né? E vai que eu gosto. E me torno fã da autora, né? Nunca se sabe. Então eu coloquei ele na lista do ano de 2025 também. Em quarto lugar, eu coloquei mais um livro de fantasia. Inclusive, eu acho que fantasia vai ser o carro-chefe, assim, pra essa lista pra 2025. Porque é um gênero que lançou muito no ano de 2024. E eu fui só deixando acumular, só deixando acumular. O que, por um acaso, não é o caso desse, porque esse livro é super antigo, que é O Hobbit. Eu nunca tive vontade de ler Senhor dos Anéis no geral, eu acho que não é um tipo de fantasia que eu gosto. Além de ser muito extenso, né, então pra eu entrar eu tinha que estar muito comprometida, mas muita gente que nunca nem leu Senhor dos Anéis, ou então que já leu Senhor dos Anéis, indica ler Hobbit, que fala que é muito bom. E toda vez que eu olho o Hobbit eu penso, nossa, eu poderia ler esse livro, né, pra conhecer, pra poder saber do que se trata, porque eu não faço a menor ideia. Sabe que é a menor ideia do que se trata a história? E é um grande clássico da fantasia, e eu nunca li nada do Tolkien, então eu coloquei ele na lista finalmente. Em quinto lugar, nós temos um autor que já faz uns 2 anos que eu não leio ele. Não é o meu autor favorito, assim, no geral. Eu gosto muito de um livro dele, mas os outros que eu já li eu não sou muito fã, que é o Stephen King. Esse ano eu estava pensando em qual livro eu poderia colocar do autor na lista. E pra mim é muito válido ler os livros mais famosos, porque eu não tenho a pretensão nenhuma de ler todas as obras do autor ou ler o autor em ordem cronológica. Então eu quero ficar com as obras principais dele e os principais que não me dê medo, porque eu sou extremamente cagona, então assim, não dá pra eu ler qualquer livro, não tem mesmo, assim, eu tenho muito problema com cenas muito gráficas. Um dos meus livros favoritos da vida é Novembro de 63, eu amo aquela história, assim, de paixão. Eu me surpreendi muito, porque eu jurava que eu não ia gostar. Os outros 2 livros, se eu não me engano, que eu já li do autor, eu não gostei muito, que foi A Espera do Milagre, não gostei. Comecei a ler Misery, eu acho que eu li uma metadinha, não gostei também, não sei se é porque eu não terminei, né, mas enfim, só sei que na época eu abandonei. E pra esse ano eu estava pensando em colocar um calhamaço. Ah, eu já li A Dança da Morte também, como eu esquecendo, né, que eu falei calhamaço, agora eu me lembrei. A Dança da Morte eu gostei, mas eu achei que o final foi meio ruim. O início pro meio foi muito bom. E aí, falando em calhamaço, eu estava pensando em colocar mais um do autor. Geralmente gosto da experiência de estar vivendo um calhamaço dele. E pra esse ano eu resolvi colocar Sob a Redoma. Eu pensei também que eu podia ler It, né, que ele é super famoso, mas eu acho que eu sou um pouco cagona pra ler It, então vamos colocar Sob a Redoma, que eu não faço a menor ideia se é um livro que eu conseguirei ler. Eu conheço a capa do livro, que é bem memorável, mas eu não faço a menor ideia do que é a história, então pode ser que você aí da sua casa que já leu esteja pensando, meu Deus, eu não vai conseguir ler esse livro. Pode ser, vamos ver, né? Eu acho que foi ano de 2023 que eu li A Dança da Morte, que foi o último, então eu acho que já está na hora de retomar leituras do autor. Em sexto lugar, eu coloquei literatura nacional, que em 2024 não foi algo que eu li muito, ao contrário de 2023 e 2022, que eu li muita literatura nacional. Pra esse ano, eu resolvi colocar um que toda vez que eu bato o olho, eu penso, nossa, eu acho que eu ia amar esse livro. E eu não sei se foi algum vídeo aqui no YouTube ou alguma coisa no Instagram que eu vi recentemente, uma frase, assim, do livro que mexeu muito comigo. O livro em questão é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Eu já vi muita gente falando bem dele, é um livro curtinho, mas tem cara de ser aqueles curtinhos que acabam com o seu coração. Tem muito cara de ser livro assim. Ou seja, perfeito para o meu tipo de leitura, que é exatamente de livro assim que eu gosto. Pra 2025, eu não tenho metas, assim, de tipo, ler mais nacionais, ler mais literatura japonesa, que já foi uma época que eu fiz essa meta, ler tantos livros, número específico, também eu não tenho muito isso pra esse ano. Depois, agora em sétimo, na verdade, sétimo, oitavo, nono e décimo, nós temos chuva de livro de fantasia, que, como eu disse pra vocês, foi o que mais eu tive vontade de ler no último ano, que eu via sendo lançado, só que assim, eu tava de ressaca literária, eu não tava conseguindo acompanhar todos os lançamentos, e aí eu filtrei alguns que me deu vontade de ler, até porque fantasia, vocês sabem, né, geralmente é esquema de pirâmide, você vai ler um inocentemente, tem mais 4, 5, 7, 9, 10 pela frente, e daí você pensa, será que eu quero entrar nesse mundo mesmo? Lembrando que ano passado, principalmente no
no final do ano passado, eu li alguns livros de fantasia que tem continuação. Esses eu não coloquei na lista, como por exemplo a continuação de Powerless, a continuação de Anatomia, a continuação de A Quarta Asa, que eu tô lendo agora, Chama de Ferro, a continuação da Academia dos Casos Arquivados, a continuação de Jogos de Herança, que tá faltando. Eventualmente, se eu conseguir, se me der vontade, eu vou querer concluir as leituras dessas séries, mas também não é algo que eu vou fazer por obrigação, sabe? É só se me der vontade, se não der, nunca terminarei a série. Em sétimo lugar, então, eu coloquei a fantasia Prazeres Violentos, que é o These Violent Delights, que eu vejo muita gente falando bem, não faço a menor ideia do que seja a sinopse, nunca li. Confesso que eu acho as sinopses de fantasia, no geral, muito parecidas, que é geralmente uma menina que é do lado mais pobre e fraco da sociedade, que tenta aí provar o seu valor e sua competência, e vai lá e consegue fazer uma coisa que ninguém jamais achou que ela fosse conseguir. Aí do outro lado é aquele príncipe, ou aquele herói, ou aquele guerreiro, sei lá, muito forte, e eles são inimigos, geralmente é assim, né? Em oitavo lugar, eu coloquei Caçador Sem Coração, que é um livro que eu acho a capa belíssima, mesma coisa também, não li a sinopse. Esse eu acho que tem continuação também, né? Não acompanho, mas eu vi ele nos vídeos de favoritos de algumas pessoas, achei interessantíssimo. Toda vez que eu via alguém lendo em vlog e falava bem, eu pensava, também acho que vai ser interessante. Então eu coloquei esse. Em nono lugar, eu coloquei Cutelo e o Corvo, que muita gente gostou lendo, que eu lembro que as pessoas se divertiram enquanto leram, riram, acharam gostoso. Apesar de que também é famoso a página inicial do livro, que fala que tem gatilho, né? Tem uma lista de gatilhos, aí tem um monte de gatilho. A parte que eu fiquei um pouco preocupada foi a parte que tem mutilação, né? Que eu não sei nem se pode falar essa palavra aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler por conta disso, que eu fiquei um pouco preocupada de ser um pouco demais pra mim. Já disse aqui, repito, sou cagona, né? Não é possível que essa capa traz um livro tão pesado assim. E se trouxer, a gente tem que conversar sobre essa capa. Se for o caso, engana muito e é bem perigoso isso. Mas estarei lendo porque a capa me convence, o nome me convence. E lá na gringa também, as pessoas que leram estão falando muito bem. Também não sei se tem continuação. Em décimo lugar, a última fantasia. Na verdade, assim, se você for ver a minha lista toda, ela é toda meio fantasiosa. Não sei se deu pra perceber. Mas a fantasia é uma coisa mais discreta. Noiva é fantasia, por exemplo. Mas pra mim ele é mais romance na minha cabeça. Não sei se faz sentido. Sob a redoma, talvez seja uma coisa meio fantástica, né? Eu não sei o que tem lá naquele lugar. Então, pode ser também. Mas, enfim, vocês entenderam, né? O conceito de fantasia que eu tô querendo trazer pra vocês. Talvez romantasia seja o caso. Pode ser, né? Eu não sei se Caçador Sem Coração, mas eu acho que esses outros são romantasia. Gosto muito, inclusive. Em décimo lugar, aí que eu já não sei se vai ser uma romantasia, mas eu resolvi colocar porque eu amo fantasias complicadas. E esse tem cara de ser uma fantasia complicada. O último que eu li e eu adorei foi, por exemplo, da N.K. Jemisin, que é aquela A Quinta Estação. Eu achei muito legal essa série, eu li todas. Eu fiquei com perguntas do início ao fim. Tá na hora de eu começar uma nova série, que é Cidade de Jade, da Fondali. Essa autora, se eu não me engano, é bem famosa, né, no mundo da fantasia. Eu nunca li nada dela. Eu olho assim pra capa e eu penso assim, nossa, esse livro tem cara de ser aqueles que eu vou ter mais perguntas do que resposta, que eu vou ter que ler 5 livros pra responder a primeira pergunta que eu fiz ali na primeira página. É exatamente isso que eu quero para o ano de 2025. Estou muito animada. Eu acho que tem 2 lançados no Brasil, não tenho certeza. Eu acho que ele é um esquema de pirâmide, deve ter uns 3, 4, 5, sei lá, não sei direito. E agora, em 11º lugar, eu coloquei um livro de um autor que eu gostei muito de ler em 2023. Foi um dos meus favoritos do ano, pra vocês terem uma ideia. E apesar de eu achar que nenhum outro livro vai bater aquele que eu gostei muito, que foi As Vinhas da Ira, eu acho que nenhum outro livro do autor vai ganhar desse livro no meu coração, porque esse livro tem um lugar especial. Mas eu quero ler mais obras do autor pra conhecer um pouco mais a escrita dele, e eu coloquei na lista do ano, então, Leste do Éden. Parece ser bem grande, eu já vi ele algumas vezes na livraria e eu já pensei, e se eu ler mais um livro do John Steinbeck? Então, se tudo der certo, vem aí pro ano de 2025. Esse também eu acho que é um clássico mais contemporâneo. Eu acho que As Vinhas da Ira, ele sobrevive ao tempo, tipo, daqui a muitos anos, ele vai estar sendo muito lido também, muito falado sobre. E a Leste do Éden tem cara de ter uma pegada mais religiosa, né, pelo nome. Vai ser legal, porque eu gosto muito quando os autores conversam um pouco mais sobre isso, tem um olhar mais crítico sobre isso, que é o caso, por exemplo, do Saramago, né, que é um dos meus autores favoritos, que ele conversa sobre coisas da Bíblia, assim, de forma surpreendentemente incrível, apesar dele ser ateu. Não sei se o apesar seria o mais correto aqui, porque uma coisa não exclui a outra. Tô animada pra ver o que vai ser dessa leitura. E por último, em 12º lugar na minha lista, nós temos um livro que todo ano eu penso em ler. Ele tem cara de ser livro de literatura de cura, que ficou bem na moda aí nos últimos anos, que é essa coisa de parecer um livro leve, um pouco mais raso, mas quando você vê, vai colocar o dedo bem naquela feridinha. Ou então aquele livro que te faz repensar um pouco mais nas coisas mais simples da vida, nos valores
valores que a gente carrega, quais valores a gente quer carregar, né? Quais valores a gente acredita, pra reafirmar algumas coisas na nossa vida. Então, pra mim, esse livro tem bem esse gostinho. Também é uma indicação de uma amiga minha, que é um dos favoritos dela. Toda vez que eu cito esse livro, ela derruba uma lágrima. E essa pessoa em questão é a Thaís, do Clube da Thaís, que todo ano, se você puxar todos os meus vídeos favoritos e de lista, eu cito ela, que é As Pessoas na Plataforma 5. Tem cara de ser muito fofo pela capa, né? Inclusive, esse livro, se eu não me engano, ou está, ou já esteve, ou pode ser que esteja um dia novamente no Kindle Unlimited. Quem sabe, quando sair, eu leio por lá. Inclusive, vou deixar o link aqui no box de descrição para quem quiser assinar o Kindle Unlimited. E para quem quiser comprar algum livro citado aqui no canal ou qualquer outro, saibam que vocês comprando pelo meu link, vocês apoiam muito o canal. A gente ganha uma comissão, o valor não altera para quem tá comprando. Então, para quem quiser, vou deixar aqui no box de descrição. E esse livro tem exatamente essa cara de ser aqueles livros assim que ou eu vou chorar ou eu vou sair sorrindo, sabe? Que aquele chorando, sorrindo. Você tá chorando porque a fé na humanidade foi restaurada? Ou o contrário, né? Matou de vez a fé na humanidade. Enfim, não sei, vamos ver. Estou animada para minhas leituras de 2025. Deixa aqui nos comentários qual livro vocês querem muito ler nesse ano, quem sabe eu não adicione. E também, quem sabe, se alguém tiver dica de romance, porque eu procurei vários pra colocar na lista esse ano, nenhum assim eu gostei muito. Então, algum romance bem romântico ou dramático de autoras que foram lançadas recentemente, deixa aqui nos comentários pra eu pegar a indicação de vocês que eu vou amar. Eu acho que tá rodando um pouco isso também na minha lista. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!